Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 145. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanup.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Reis, capítulo 3, também 2 Crônicas, capítulos 4 e 5, além do Salmo 63 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 1 Reis, capítulo 3. Salomão aliou-se por casamento ao faraó, rei do Egito, tomando sua filha por mulher. Levou-a para a cidade de Davi, até que acabasse de construir o seu palácio, o templo do Senhor, e o muro em volta de Jerusalém. O povo continuava sacrificando nos lugares altos, porque até aquele dia não tinha ainda sido edificado o templo ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor e seguia os preceitos de Davi, seu pai. Todavia, continuava sacrificando e queimando incenso nos lugares altos. Foi o rei a Gabaon para ali oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. O Senhor apareceu-lhe em sonho, em Gabaon, durante a noite, e disse-lhe: Pede-me o que queres, que eu te dê. Salomão disse: Vós destes com liberdade vossa graça ao vosso servo Davi, meu pai, porque ele andou em vossa presença com fidelidade, na justiça e retidão de seu coração para convosco. Em virtude dessa grande benevolência, deste-lhe um filho que hoje está sentado no seu trono. Sois vós, portanto, ó Senhor Deus, que fizeste reinar o vosso servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente e não sei como me conduzir. E, sem embargo, vosso servo se encontra no meio de vosso povo escolhido, um povo imenso, tão numeroso que não se pode contar nem calcular. Dai, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal. Pois sem isso, quem poderia julgar o vosso povo tão numeroso? O Senhor agradou-se dessa oração e disse a Salomão: Pois que me fizeste esse pedido, e não pediste nem longa vida, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas sim inteligência para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo. Eu te dou um coração tão sábio e inteligente como nunca houve outro igual, antes de ti e nem haverá depois de ti. Dou-te, além disso, o que não me pediste, riquezas e glória, de tal modo que não haverá quem te seja semelhante entre os reis durante toda a tua vida. E, se andares em meus caminhos e observares os meus preceitos e mandamentos, como fez Davi, teu pai, prolongarei a tua vida. Quando Salomão despertou, deu-se conta de que tinha sido um sonho. Voltando a Jerusalém, apresentou-se diante da arca da aliança do Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos, e deu um banquete a todos os seus servos. Vieram 2 prostitutas apresentar-se ao rei. Uma delas disse: Ouve, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa, e eu dei à luz junto dela no mesmo aposento. 3 dias depois de eu ter dado à luz, deu também ela à luz. Ora, nós vivemos juntas e não havia nenhum estranho conosco nessa casa, pois somente nós 2 estávamos ali. Durante a noite, morreu o filho dessa mulher, porque o abafou enquanto dormia. Levantou-se ela então, no meio da noite, e enquanto a tua serva dormia, tomou meu filho que estava junto de mim, e o deitou em seu seio, deixando no meu o seu filho morto. Quando me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, encontrei-o morto. Mas, examinando atentamente a luz, verifiquei que não era o filho que eu dera à luz. É mentira, replicou a outra mulher. O que está vivo é meu filho, e o teu é que morreu. A primeira contestou: Não é assim. O teu filho é o que morreu, o que está vivo é o meu. E assim disputavam diante do rei. O rei disse então: Tu dizes: É o meu filho que está vivo, e o teu é o que morreu. A outra diz: Não é assim. É teu filho que morreu, e o meu é o que está vivo. Vejamos, continuou o rei. Trazei-me uma espada. Trouxeram ao rei uma espada. Cortai pelo meio o menino vivo, disse ele, e dai metade a uma e metade à outra. Mas a mulher, mãe do filho vivo, sentiu suas entranhas enternecerem-se e disse ao rei: Rogo-te, meu senhor, que dês a ela o menino vivo, e não o mateis. A outra, porém, dizia: Ele não será nem teu nem meu, seja dividido. Então o rei pronunciou o seu julgamento. Dai, disse ele, o menino vivo a essa mulher. Não o mateis, pois é ela a sua mãe. Todo Israel, ouvindo o julgamento pronunciado pelo rei, encheu-se de respeito por ele, pois via-se que o inspirava a sabedoria divina para fazer justiça. 2 Crônicas, capítulos 4 e 5. Construiu também um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fabricou o mar de metal fundido,
o qual tinha uma largura de 10 côvados, de uma borda à outra. Tinha a forma circular, e sua altura era de 5 côvados. Sua circunferência era medida por um cordão de 30 côvados. Figuras de bois circundavam-no todo, ao redor, debaixo do rebordo, 10 para cada côvado, em 2 fileiras, fundidas numa só peça com ele. Era sustentado por 12 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar destacava sobre suas partes traseiras, que estavam voltadas para dentro. Sua espessura era de 1 palmo, e a borda, como a de um copo, tinha a forma de uma flor de loto. Sua capacidade era de 3.000 batos. Salomão fez também 10 bacias, das quais 5 foram colocadas à direita e 5 à esquerda, para nelas fazer as abluções. Aí era levado tudo o que se utilizava para os holocaustos, ao passo que o mar servia para as abluções dos sacerdotes. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com o modelo prescrito, e colocou-os no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Fez 10 mesas e colocou-as no templo, 5 à direita e 5 à esquerda, e 100 vasos de ouro. Fez o átrio dos sacerdotes e o grande pátio com portas recobertas de bronze. Colocou o mar voltado para a direita, a sudeste. Hirã fabricou as caldeiras, as pás e as bacias, terminando dessa maneira todos os trabalhos que tinha de fazer para o rei Salomão, no templo de Deus, a saber, 2 colunas com os capitéis e as arquitraves que lhes estavam sobrepostas, 2 redes que cobriam os capitéis com as arquitraves que estavam sobrepostas às colunas, 400 romãs, das quais 2 fileiras ornavam as grades que cobriam os capitéis com as arquitraves que estavam sobre as colunas. Fez os pedestais e as bacias que eles suportam, o mar e os 12 bois que o sustentam, as caldeiras, as pás e os garfos. Todos os acessórios que Hirã-Abi fez para o templo do Senhor eram de bronze polido. O rei mandou-os fundir na planície do Jordão, numa terra argilosa entre Sucote e Saredata. Todos os objetos foram fabricados em tal quantidade que não se podia avaliar o peso do bronze. Eis os objetos que Salomão mandou fossem ainda feitos para o templo: altar de ouro, as mesas nas quais se colocavam os pães da proposição, os candelabros com suas lâmpadas de ouro prescritos pela lei para o santuário, as flores, as lâmpadas e as tenazes feitas de ouro fino, as facas, os vasos, as colheres e os cinzeiros de ouro fino, a porta de ouro da sala, as portas internas do Santo dos Santos e as portas de entrada do templo que eram de ouro. Terminou-se dessa maneira tudo que Salomão tinha mandado realizar para o templo do Senhor. Para aí, então, mandou transportar tudo que Davi, seu pai, tinha consagrado, a prata, o ouro e todos os utensílios, e pôs tudo nos tesouros da casa de Deus. Então, congregou em Jerusalém os anciãos de Israel, os chefes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para transportarem de Sião, isto é, da cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Todos os israelitas reuniram-se junto do rei para a festa. Era o 7º mês. Chegados que foram todos os anciãos de Israel, levantaram os levitas a arca e a transportaram com a tenda de reunião e todo o seu mobiliário de utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levíticos que fizeram essa transladação. O rei Salomão e toda a multidão de israelitas, reunida com ele diante da arca, imolaram tal quantidade de ovelhas e de bois que não se pôde avaliar o seu número. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor a seu lugar, no santuário do templo, o Santo dos Santos, sob as asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e a cobriam, assim como os seus varais. Estes eram tão compridos que se podia ver suas extremidades diante do santuário, mas não se podiam divisá-los de fora. A arca permaneceu lá até o momento presente. Nela não havia outra coisa senão 2 tábuas que Moisés ali tinha colocado, no Monte Horebe, quando o Senhor concluiu a aliança com os israelitas que acabavam de sair do Egito. Os sacerdotes saíram do santuário. Todos os sacerdotes presentes tinham tomado parte na cerimônia sem observar a ordem de classes. E todos os levitas cantores, Asaf, Emã e Ditum, seus filhos e irmãos, vestidos de linho fino, colocados a leste do altar, tocavam símbolos, cítaras e harpas, acompanhados de 120 sacerdotes que tocavam trombetas. Quando os tocadores de trombeta e os cantores se uniam para celebrar numa mesma sinfonia o louvor do Senhor, no momento em que faziam ressoar o som das trombetas, dos símbolos e de outros instrumentos de música com este hino: louvor ao Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Nesse momento, o templo se encheu de uma nuvem tão espessa que os sacerdotes não puderam permanecer ali para exercer sua função. A glória do Senhor enchia a casa de Deus. Salmo 63, da Bíblia Ave Maria. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Ouvi, Senhor, minha lastimosa voz. Do terror do inimigo protegei a minha vida. Preservai-me da conspiração dos maus.
livrai-me da multidão dos malfeitores. Eles aguçam suas línguas como espadas. Desferem, como flechas, palavras envenenadas, para atirarem do esconderijo sobre o inocente, a fim de feri-lo de improviso, não temendo nada. Obstinam-se em seus maus desígnios, consertam as ocultas, como armar seus laços, dizendo: quem é que nos verá? Planejam crimes e ocultam os seus planos. Insondáveis são o espírito e o coração de cada um deles. Mas Deus os corrige com as suas setas. Eles são feridos de improviso. Sua própria língua lhes preparou a ruína. Meneiam a cabeça os que os veem. Tomados de temor, proclamam ser obra de Deus e reconhecem o que ele fez. Alegra-se o justo no Senhor e nele confia. E triunfam todos os retos de coração. Muito bem, vamos fazer um sentido inverso hoje novamente, começando por 2 Crônicas. Esta é a maior obra da vida de Salomão. Esta é a maior coisa que Salomão terá feito em sua vida inteira. Lembre-se que o rei Davi fez uma série de grandes coisas. O rei Davi uniu as tribos em um reino, derrotou todos os inimigos ao redor de Israel, acumulou todas as riquezas, não apenas para o povo de Israel, mas para a construção do templo, e agora Salomão está fazendo a maior tarefa da sua vida. Salomão constrói o templo, tão bem feito, que é para a glória de Deus. Tudo que Salomão fez na construção do templo foi excelente. Utilizou-se dos melhores materiais para construir. Salomão construiu o templo de acordo com o modelo que foi dado quando se tratava do tabernáculo e da tenda do encontro. Salomão forrou todas as estruturas com ouro e prata e fez essas portas de bronze massivas. Mantenhamos isso em mente. Salomão está sacrificando quantidades enormes de animais. Ele está dando ao Senhor os sacrifícios que ele acredita que o Senhor deseja. Ele sabe que está sacrificando ao Senhor o que ele acredita que o Senhor merece. Salomão está indo muito bem agora. O cronista destaca quem carrega a arca de onde estava para o Santo dos Santos. Foram os levitas. Lembre-se de quando Davi quis trazer a arca e o giteu Uzá morreu depois de tocar na arca. Aqui está Salomão que aprendeu com os erros de seu pai. Os levitas estão carregando a arca corretamente e isso é muito importante. Foi honrado por Deus. Por quê? Enquanto eles instalam a arca no lugar santíssimo, à medida que completam o templo, a nuvem de glória preenche o espaço. Isso nos lembra da nuvem de glória que levou o povo de Israel para fora do Egito e para a liberdade. A nuvem de glória que repousaria sobre a arca da aliança, na tenda da reunião sobre o tabernáculo, agora está preenchendo esse espaço. Aqui está Deus afirmando o que Salomão tinha feito. Deus disse sim com a sua presença. O povo se reuniu e deu gratuitamente o sacrifício ao Senhor. Isso é muito importante. Por um lado, temos nossos próprios sacrifícios. Aqui está o que eu vou fazer para Deus. E às vezes nos perguntamos, será que Deus está recebendo o que eu estou oferecendo? A nuvem de glória é um sinal do favor de Deus, não apenas da presença de Deus, um sinal da aceitação de Deus do que eles estão fazendo. As pessoas fizeram a coisa certa, eles ofereceram ao Senhor o que ele merecia, ofereceram o que ele desejava. Isso conclui o ponto alto de Salomão. Ele vai fazer outras coisas, mas essa foi a mais importante. Temos Salomão orando por sabedoria. Salomão ora por sabedoria em Gibeon, no local do sacrifício antes da construção do templo em Jerusalém. Está orando ao Senhor, está dando ao Senhor um sinal de seu coração e vida. Ele está se sacrificando. Isso é o significado de sacrifício, né? É um sinal do nosso desejo de nos entregar ao Senhor, dando-lhe algo valioso. Isso é o que está no centro de praticamente todo sacrifício. Em vez de me sacrificar, estou sacrificando algo em meu nome. Estou sacrificando algo que é importante para mim. Então Salomão está fazendo isso e o Senhor diz, o que você quer? Salomão pede uma mente compreensiva, também conhecida como sabedoria, também conhecida como compreensão correta no discernimento e julgamento. E Deus lhe dá este grande presente. Vemos isso na história das 2 mulheres que tiveram filhos, um dos quais morreu. Então elas vão até Salomão e perguntam qual delas está certa. Salomão utiliza então a sabedoria que Deus lhe deu. E ainda, bem no início de 1 Reis capítulo 3, nos é dada uma linha que diz: Salomão casou-se com a filha do faraó. Isso não é totalmente proibido, mas vamos ver o que acontece por causa disso quando se trata de casar com a filha. Isso começa a sua expansão quando se trata de sua própria casa. Salomão quer fazer alianças com as nações ao seu redor pelo casamento. Salomão vai acabar se casando com muitas filhas, de pessoas influentes ao seu redor. Esta é a primeira vez que temos a sensação de que Salomão está fazendo algo e que não vai ser bom ou útil. Salomão não vai se mostrar verdadeiramente sábio. Sim, Salomão é sábio, mas ele não é necessariamente bom. Salomão tem a sabedoria para ser capaz de discernir o certo do errado, mas ele nem sempre necessariamente faz o certo ou evita o errado. Então esta é uma das primeiras fendas na armadura de Salomão. Podemos saber a coisa certa, mas saber a coisa certa a se fazer nem sempre nos leva a realmente fazê-la. E aqui estamos em um lugar hoje sabendo que precisamos da graça de Deus. Não só para saber a verdade, não só para ser sábio,
mas escolher a verdade. Viver em sabedoria. Para nós mesmos e para a nossa família. Por isso, precisamos da graça de Deus. Precisamos de orações para que se fortaleça cada vez mais a sabedoria que Deus nos dá e que assim saibamos bem praticar. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.